meus queridos! Eu sou a professora Thalita, a professora de língua portuguesa, e nós estamos no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferenciada. Vocês já tiveram alguma aula assim? Mas antes de saber o conteúdo, o que nós vamos ver, vamos saber os objetivos dessa aula. Reconhecer os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem em textos literários. Inferir os efeitos de sentido no texto. Aplicar as figuras de linguagem, gradação, repetição, eufemismo e antítese. Vocês já ouviram falar em figuras de linguagem? Já, não já? Eu sei que vocês já ouviram falar, vocês são muito inteligentes. Pois é, hoje nós vamos conhecer 4 delas, algumas dessas figuras de linguagem, porque são várias. Nessas 4 nós vamos ver o que é gradação, repetição, antítese e eufemismo. Vamos lá conhecer cada uma delas e como nós podemos utilizá-las no texto? As figuras de linguagem são o quê? São recursos da língua portuguesa que criam novos significados para as expressões, ao trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal, ou seja, aquelas palavras figuradas, que não têm o sentido real, e sim o sentido figurado. A gradação é uma figura de linguagem que propõe a organização das palavras de acordo com a progressão ascendente ou descendente. Simples, olha o nome como já fala, gradação. Então ela vai ou subindo ou descendo, só que com palavras no texto. Vamos ver um exemplo. Dei um passo, apressei-me, corri. Nós temos aí uma ordem crescente, não é isso? Primeiro eu dei o quê? Um passo. Depois eu me apressei e depois eu corri. Perceberam a evolução da figura de linguagem? Compreenderam? Alguma dúvida? Não? Vamos para a próxima. Aliteração. Consiste no quê? Na repetição. Mas a aliteração é a repetição do quê? Das consoantes. O famoso ou a famosa frase, na verdade, né? Quando a gente diz, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a gente tem uma repetição de qual consoante? Isso mesmo, do R. A consoante R se repete por várias vezes, por isso nós chamamos de aliteração. E também, outra figura que se repete muito aí é a assonância. Só que a assonância vai ser a repetição de quê? De vogais. Na aliteração, consoantes. Na assonância, vogais. Exemplo, sou um mulato nato no sentido lato mulato democrático do litoral. Perceberam quantas vezes o som do A e do O apareceram nessa frase? Era a repetição dessas vogais, por isso nós chamamos de assonância. Alguma dúvida? Pois então vamos para a próxima. Uma muito conhecida, uma figura de linguagem é a antítese. Consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Um exemplo, os jardins têm vida e morte. Qual é aí, Thalita, a antítese? O nome já fala, ó, contrário. Contrário, quais as palavras que são contrárias aí? Vida e morte. Se eu tenho vida, eu tenho morte, são contrárias? Sim, então nós temos aí uma antítese. Outra figura de linguagem muito conhecida é o eufemismo, que consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. Às vezes você só um pouquinho quer falar mal de uma pessoa, ao invés de você usar aquela palavra, realmente a gente substitui por outra mais leve. Procura-se suavizar alguma afirmação desagradável, mas não façam isso, viu? Sejam sempre legais com as pessoas. Vamos ao exemplo?
Ele enriqueceu por meios ilícitos, ou seja, ele ficou rico por meios ilícitos. Quer dizer que ele o quê? Roubou. Então, ao invés de eu dizer que ele ficou rico roubando, não é uma palavra pesada, eu mudei, eu suavizei. Eu disse que ele ficou rico por meios ilícitos. Deu para entender? Qualquer dúvida, a gente tira daqui a pouquinho. Vamos analisar um texto que vocês já viram em outras aulas. Vamos perceber que o texto é Mito do Arco-Íris Preto e Branco. Como vocês já conhecem um texto, vocês vão reler o texto e observar as seguintes questões. Quais as figuras de linguagem encontradas no texto lido? Você vai observar, vai ler e vai retirar do texto essas figuras de linguagem que você encontrou. Tá ok? Vai ser uma dessas 4. Você pode encontrar todas, ou só uma, ou 2, mas dentro desse texto tem a figura de linguagem presente. Aí eu quero que você me diga qual é. Mas vamos analisar também algumas frases. Na frase entre o céu e a terra, qual a figura de linguagem presente? Céu, ó, lá em cima, terra, embaixo. Tá fácil, né? Responda aí. Outra frase. Ficaram coloridas com 7 cores. Ficaram coloridas com 7 cores. Qual é a figura de linguagem presente aí? O que é que se repete? Perceberam também, né, a repetição? Pois então, veja aí, responda aí. Vem um desafio para vocês. Na aula anterior, com a professora Caroline, foi passado um desafio para vocês pesquisarem os mitos de Dédalo, Ícaro, Pandora, Hércules, Orfeu e fazer um resumo sobre cada um deles. E nesse resumo que vocês fizeram de cada um desses textos, e de acordo com as figuras de linguagem que nós estamos estudando hoje, você vai indicar quais que você encontrou no seu texto. Se você já estudou, se você já sabe, se a gente analisou agora há pouco um texto, você vai conseguir identificar também nesses textos. Não se preocupe, que nós vamos fazer correção com palavras de alguns textos também, para saber se bateu com o seu, tá ok? E qualquer dúvida, pergunte à professora, que a gente está aqui também para tirar suas dúvidas. Outra pergunta. Você percebeu como elas são importantes no texto? Geralmente, os textos literários vêm carregados dessas figuras de linguagens. Nós estamos estudando apenas 4, mas são mais de 20. Tá vendo? Então, os textos literários e até mesmo outros gêneros também vêm carregados dessas figuras de linguagem. Mas a que você aprendeu vem no texto? Você conseguiu percebê-las? Se sim, quais são? Tá ok? E é isso. Gostaram da aula? Então a gente se vê na próxima, tá ok? Já aproveite, curta aí, deixa o seu like, o seu comentário, tire suas dúvidas e até a próxima aula.